Bom dia, gente. Gente, antes da gente começar a aula, deixa eu perguntar para vocês. Eu estou devendo algum material para colocar lá no Escola Web? Eu lembro que da semana passada acho que eu coloquei. Eu acho. Eu vou ver. Agora estou na dúvida. Mas eu lembro que a Juliana tinha me pedido. Você chegou a ver, Juliana, se eu coloquei lá ou não? Eu estou sentindo que eu estou devendo algum material a vocês, mas qual agora eu não sei. Eu vou até rever lá. É o slide, eu coloquei, não sei se chegou a ver. Tá, eu vou ver hoje também de qualquer jeito, porque eu estou organizando esses materiais e aí eu vou colocar lá para vocês tudo, para não ficar nada em falta. Tá? A aula de ontem já está lá no YouTube, eu só não coloquei ainda no Escola Web, porque eu tive que juntar as partes, eu editei primeiro para juntar, e aí depois eu coloquei lá. Mas hoje, assim que eu acabar a gravação daqui, né, aula daqui, e eu jogo tudo no YouTube e aí já coloco no Escola Web para vocês. E aí, como eu sempre lembro, tá lá na pastinha que está na parte de recados, tá, do Escola Web. Mas eu posso mandar também o link, né, que está numa pasta no Google Drive. Mas, enfim, gente, se vocês olharem depois e sentirem falta de algum material, podem falar comigo que eu pego e coloco lá sem problema algum. Tá? Que às vezes eu esqueço de colocar algum, às vezes é muita coisa para lembrar. Tá? Mas, enfim, gente, dito isto, né, vamos começar a nossa aula. E hoje a gente fala sobre o módulo 15 de Sociologia. Então, a gente vai estar encerrando a nossa terceira apostila. E aí, nas aulas passadas, a gente estava falando sobre as teorias do contrato social. Hoje a gente vai estar falando sobre povo, nação e Estado. Que são alguns conceitos que, de vez em quando, geram um pouquinho de dúvida, né? Um pouquinho de questionamento para a gente. A gente não consegue diferenciar. Você sabe como essas provas estão se dividindo? Se dividindo como? Que agora são 7 módulos por prova. Uhum. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Você está falando a quantidade de provas total no ano. Então, não sei ainda. Não sei se agora vão ser menos provas. Eu não sei. Provavelmente a coordenação, a direção está organizando isso. Mas eu não sei, não. Não sei como ainda vai funcionar ao todo, não. Mas, assim, provavelmente quando tudo estiver decidido, a coordenação vai contactar vocês. Tá? E aí, vamos lá, então. Primeiro, então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de povo, nação e Estado. Então, a gente vai tentar entender esses três conceitos. Isso pode ser considerado algo um tanto confuso, tá?
Então, se vocês não estiverem entendendo, se ficar qualquer dúvida, gente, por favor, parem, mande no chat, fala, não estou entendendo. Se quiser falar o que não está entendendo através do áudio, pode falar também, não tem problema algum. Então, por favor, se pintar alguma dúvida, é só vocês irem parando que a gente vai falando. Então, primeiro, vamos lá. Para a gente falar sobre povo, nação e Estado, a gente só precisa relembrar um pouquinho alguns pontos que a gente falou até agora. Então, nos últimos módulos, nos módulos anteriores, a gente está falando muito sobre a ideia do Estado-nação. Por mais que a gente não tenha falado do conceito de Estado-nação, mas a gente estava falando de muitos aspectos, de muitas características que envolvem a ideia do Estado-nação contemporâneo, do Estado-nação como a gente conhece hoje. E aí, quando a gente estava falando disso, a gente deixou muito claro, ou eu acho que deu para entender, que quando a gente fala da ideia de Estado, da figura de Estado, a gente está falando sobre um conceito ou sobre uma construção que é responsável por trabalhar na mediação das relações humanas e na gestão política da sociedade. Então, por exemplo, vou pegar aqui os exemplos que eu coloquei com vocês nas últimas aulas, de Thomas Hobbes, John Locke e do Rousseau. A gente falou 3 pensadores que são os pensadores do contrato social. E aí, quando a gente estava falando a teoria de cada um deles, a gente falou que para todos eles existia um estado de natureza. O estado de natureza, para o Hobbes, é aquele estado de natureza onde o homem ele está guerreando contra todos os homens. O estado de natureza para o John Locke é um estado que não há guerra, porque a racionalidade humana não permite o homem se matar como um todo. E o estado de natureza para o Rousseau é um estado no qual o homem ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Então a gente colocou que esses 3 pensadores eles entendiam que antes da figura do Estado, antes da existência do Estado, existia a ideia de um estado de natureza. Os homens viviam no estado de natureza. E aí, para tentar regular, para tentar mediar a relação entre os homens, surgiu a ideia do Estado. Então, esse Estado que a gente sempre fala, que a gente sempre deixa no campo da imaginação, porque, de certa forma, a gente não consegue enxergar ele, né? Vamos pensar dessa maneira, esse Estado ele vem como objetivo de regular, mediar as relações humanas. E também ser um dos responsáveis por gerir a política da sociedade. Então, esse Estado que a gente está colocando como todo, ele sempre vai ter essas missões. E aí a gente viu essas ideias que eu estou colocando aqui no Maquiavel, quando Maquiavel fala da questão de qual seria a função do Estado, do Hobbes, no Locke, no Rousseau. Por exemplo, o Locke ele fala que a função do Estado, o papel do Estado, é garantir o direito à propriedade privada. Então, ele está deixando, na gestão política, nas relações humanas, o papel do Estado é esse. Já o Rousseau, ele fala que o papel do Estado é de tentar resolver essas desigualdades, porque ele vai apontar que a propriedade privada é o centro, é o cerne da desigualdade social. Então, a gente começa a observar que esses pensadores, eles trabalharam com a ideia do Estado-nação como a gente conhece. E aí, dentro dessa ideia, dentro do conceito de Estado-nação, existem alguns pontos importantes que a gente tem que entender, que é o povo, o conceito de povo, o conceito de nação e o conceito de Estado efetivamente. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui é o conceito de povo. Primeira coisa, quando a gente vai falar de povo, que a gente tem que entender é povo é diferente de população. Então, se a gente utiliza o termo população para se referir a povo, a gente está errando. Por quê?
Olha o que está ali na tela de vocês. População é a ideia que trata, perdão, faltou o que ali, que trata do aspecto quantitativo, demográfico e econômico. Então, toda vez que a gente estiver falando de população, a gente sempre está falando do termo, do conceito relacionado a aspecto quantitativo, quantidade. Então, por exemplo, se eu chego e falo que a população brasileira é de 230 milhões, exemplo, tá? Eu sei que é menos, está aí na faixa de 210, 215. Quando eu chego e falo que a população brasileira é de 210, 215 milhões de pessoas, eu estou colocando em termos quantitativos. Só que a população brasileira não é o povo brasileiro em si. Porque quando eu estou colocando sobre população, eu estou colocando todo mundo que vive no Brasil. Mas nem todo mundo que vive no Brasil, ele, por exemplo, tem o título de um direito político. Ele necessariamente não tem um status de quem tem um direito político a ser exercido. Então, por exemplo, eu estou falando de um estadunidense que mora aqui. Esse estadunidense, ele vai contar para a população brasileira. Porém, ele não vai contar para o povo brasileiro. Porque no Brasil, ele não vai ter o direito político. Ele não vai ter todo aquele conjunto de direitos que vai reger a ideia de cidadania. Ele pode ser considerado um cidadão aqui. Ele vai ter direitos como cidadão, mas ele não vai ser titular do direito político, como eu estou colocando ali. Então, população vai sempre tratar do aspecto quantitativo. Povo vai se tratar da dimensão humana do Estado, dos titulares do direito político, aqueles que efetivamente vão poder exercer uma transformação nas estruturas de poder da sociedade. Então, é justamente essa ideia. Deu para entender até agora o que eu estou querendo colocar? Ou não? O que eu estou querendo dizer, no fim das contas, é que quando a gente está falando de população, essa galera relacionada à população necessariamente não tem um vínculo com o território, não tem um vínculo oficial com o território. Ou seja, quando eu coloco população, pode ser todo mundo que mora aqui, mas nem todo mundo tem um vínculo afetivo, um vínculo relacionado ao nascimento nesse território. Diferente do povo brasileiro. Quando a gente coloca povo brasileiro, é a parte da população que tem um vínculo com esse território, que tem a soberania em relação a esse território. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, o presidente da Câmara dos Deputados é o Rodrigo Maia. Talvez vocês já tenham visto. Rodrigo Maia, ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. O César Maia, durante a ditadura, ele foi exilado. Ele teve que sair do país. E aí, durante esse período de exílio, ele foi para o Chile. O filho dele nasceu lá. O Rodrigo Maia nasceu no Chile. E aí, há pouco tempo, eu vi uma série de contestações de que o Rodrigo Maia ele não podia ser presidente da Câmara dos Deputados. E aí eu fui ver por que as pessoas estavam contestando, por que ele não podia ser presidente da Câmara dos Deputados. E aí um dos argumentos utilizados era de que o Rodrigo Maia é chileno. Sendo que ele é chileno, sem dúvida alguma, que nasceu lá. Porém, como ele nasceu em um período de exílio, no qual o pai dele não queria estar lá, obviamente o pai dele queria estar no Brasil, e foi forçado a estar lá, ele tem, né, a nacionalidade brasileira. Ele é brasileiro, então. Por mais que ele tenha nascido no Chile, ele obteve
né? Porque é um direito dele a nacionalidade brasileira. Então, ele pode exercer. Então, repara, se ele fosse chileno, né, ele não tivesse a nacionalidade brasileira, ele seria parte da população, mas ele não seria parte do povo brasileiro, porque ele não teria um vínculo com esta terra. Ele não seria titular dos direitos políticos, ou seja, ele não estaria envolvido nas questões relacionadas à soberania do país. Até aqui, gente, tranquilo? Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Alguma dúvida ou não? Ele é chileno. Ele nasceu no Chile. Rodrigo Maia nasceu no Chile. Tranquilo, Lucas. Tranquilo. Tranquilo, Gustavo? Então, beleza. Então, a gente pensa justamente nisso, tá? Então, toda vez que a gente falar de povo, a gente tem que diferenciar povo de população, tá? E isso a gente tem que deixar bem claro sempre que a gente for ver isso, tá? E aí, eu coloquei um exemplo ali. Povo é composto por cidadãos, justamente. Então, todo mundo que é considerado cidadão faz parte do povo. E aí, para você ser considerado cidadão, como eu coloquei, você precisa ter direitos políticos, coisa que nem todos têm. Mas o restante da população, por mais que não tenha direitos políticos, eles usufruem dos outros direitos que envolvem a cidadania. Então, eles têm liberdade de crença, essas coisas como um todo. Mas direito político, eles não têm. Porque isso é exclusivo para o povo. Tudo bem? Então, beleza até aqui. E aí passamos lá para a ideia de nação. Então, a gente já entendeu o que é a ideia de povo. Agora, vamos tentar entender o que é a ideia de nação. E aí, quando a gente fala de nação, essa questão é um pouquinho mais complicada. Por quê? Esse conceito, ele requer da gente, tá, como eu coloquei ali, um nível de entendimento mais abstrato. Porque a gente não consegue ver a nação como algo concreto. A gente precisa entender o que é a nação, o que é a ideia de nação. E aí, né, hoje tem jogo do Flamengo e Fluminense, mais uma final. O Flamengo vai ganhar, né? Enfim. Quando a gente fala de Flamengo, a gente sempre fala da nação rubro-negra. Será que falar de nação rubro-negra tá certo? Mas torcida do Flamengo não faz parte de um país, não faz parte de um estado, não tem um estado rubro-negro, não tem um estado chamado Flamengo. Será que é certo a gente chamar a torcida do Flamengo de nação rubro-negra ou chamar uma outra torcida de nação? É totalmente certo. Então, quando a gente fala da torcida do Flamengo de nação rubro-negra, a gente está utilizando o conceito certo. Por que a gente está utilizando o conceito certo? Porque eu estou colocando ali, laços históricos estabelecem sentimentos de confiança mútua, pertencimento, compartilhamento de costumes e modelos psicossociais. O que eu estou querendo colocar ali? O que está se colocando ali? Que toda vez que a gente for falar de nação, a gente tem que entender nação como um grupo de pessoas, tá? Ou seja, como parte de uma sociedade que compartilha dos mesmos interesses, que compartilha dos mesmos objetivos, que tem um laço histórico em comum, que tem semelhanças e que elas conseguem se reconhecer a partir dessas semelhanças. Então, por exemplo, quando a gente fala de torcida, vou pegar exemplo aqui da torcida do Flamengo ainda. Quando a gente fala de torcida do Flamengo, a gente coloca que a torcida do Flamengo são quase 40 milhões de pessoas. Eu torço para o Flamengo. Porém, eu conheço o restante dos 40 milhões de torcedores do Flamengo? Não. Eu não conheço o restante dos 40 milhões de torcedores do Flamengo. E aí, toda vez que eu vou falar da torcida do Flamengo, eu falo da nação rubro-negra. Não falo, né? Mas eu estou dando exemplo aqui como se estivesse falando. Eu vou falar nação rubro-negra. E eu me sinto parte da nação rubro-negra, mesmo sem conhecer todo mundo. Mas eu sei que
dentro da torcida do Flamengo, eu tenho laços em comum com essa galera. Laços porque a gente torce por o mesmo clube, a gente tem os mesmos objetivos de sempre querer que o Flamengo seja campeão, ou seja, a gente tem uma história em comum. A gente tem laços que dão uma confiança mútua e um sentimento de pertencimento. Por mais que eu saiba que o cara é vamos supor, um torcedor muito rico do Flamengo, ele tem diversas diferenças sociais em relação a mim, eu sei que ele faz parte de uma mesma nação, a nação rubro-negra, porque a gente tem esses traços em comum. Então, a ideia de nação, ela independe de uma ideia de igualdade em si. Não, ela não requer que eu seja igual a outra pessoa, mas que a gente tenha laços históricos em comum. Essa ideia de nação, eu anotei até aqui, vem do historiador, vem de um pensador, que ele se chama Benedict Anderson. Ele vai escrever um livro que é Comunidades Imaginadas. No livro dele, ele vai trabalhar com a ideia de comunidades imaginadas. Ou seja, ele vai entender que dentro da sociedade existe uma série de comunidades que elas não existem no campo concreto, é sempre no campo da imaginação. Por exemplo, a mesma coisa que a gente entender da nação brasileira. Somos 210 milhões, por exemplo. E aí, toda vez que a gente vai falar de nação brasileira, vocês conhecem toda a nação brasileira? Não. A gente conhece alguns, mas a gente sabe que temos laços em comum. A gente sabe que nascemos no Brasil, a gente sabe que a gente partilha de uma mesma história do Brasil. Então, a gente vê que dentro das diferenças entre nós brasileiros, a gente possui diversas semelhanças. Então, a gente tem uma identidade social compartilhada. Nós temos uma mesma identidade social. Por mais que, dentro dessa desigualdade social, existem algumas diferenças locais. Então, vou pegar aqui para a gente deixar claro. O jeito do carioca falar, a cultura do carioca é igual à cultura da galera do Amazonas? Não é. Por isso, a gente fala que a gente é diferente deles? Não. Todos nós somos brasileiros. E aí, repara, o Brasil ele tem tamanho de um continente. Né? Existem alguns estados do Brasil que têm população maior do que um monte de país da Europa. Então, a gente tem proporções continentais. E dentro dessas proporções continentais, existem diferenças culturais gigantescas. E mesmo dentro dessas diferenças culturais gigantescas, todos nós nos sentimos parte de uma mesma nação. Porque a gente tem um laço histórico, a gente tem na nossa cabeça, a gente tem na nossa mentalidade uma memória coletiva em relação ao Brasil. Pelo fato de nós termos nascido no Brasil, pelo fato de nós falarmos português e o português brasileiro, pelo fato da gente compartilhar de uma mesma história, por mais que tenha a história do Rio de Janeiro, por mais que tenha a história de São Paulo, por mais que tenha a história do Rio Grande do Sul, mas sabemos que existe uma história geral do Brasil. Então, quando a gente fala de nação, Sergipe, menor estado, sim, exato, né? Então, assim, por mais que a gente fale por mais que a gente fale dessas diferenças, a gente sabe que existem laços que nos estruturam, que nos ligam ao Acre, mesmo a gente estando aqui no Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente fala de nação, isso requer da gente sempre uma ideia de existir uma memória coletiva, uma identidade social compartilhada entre todas as pessoas. Os movimentos de separação no Brasil, eles não foram por conta de identidades diferentes. Não. Em nenhum momento havia um projeto de separação do Brasil por conta de eu entender que eu não tenho uma mesma identidade
ou não tenho afinidade com o restante do país. Não. Sempre foram questões políticas. Sempre questões políticas. Lá em Minas Gerais, ó. Minas Gerais, em Conferência Mineira até teve, mas não vou focar em Minas Gerais. Mas no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul teve lá por questões político-econômicas. Em São Paulo, por questões político-econômicas. Mas não porque não nos sentimos parte da nação brasileira. Tá? E não. A Cisplatina, eu não estou colocando a Cisplatina porque a Cisplatina nunca era para ter sido nossa. A Cisplatina nunca fez parte do Brasil. Só o Dom João lá que ocupou o território, mas nunca fez parte da história do Brasil efetivamente. Sempre foi um território colonizado pelos espanhóis, que tinha uma cultura ligada aos outros países da América Espanhola. Então, assim, nunca foi efetivamente parte da nação brasileira em si. Então, a gente começa a observar justamente essas questões, a gente começa a observar justamente essas ideias. E aí, isso que eu estou repetindo aqui o tempo todo, da gente entender o conceito de nação como uma ideia que é construída na nossa cabeça, isso é extremamente importante para a gente ter noção em relação à questão da xenofobia. Por exemplo, se eu saio do Brasil e eu vou em direção a um outro país, lá bem no interior da Ásia, eu não vou deixar de ser parte da nação brasileira por isso. Eu não vou deixar de ter essa mentalidade de que não sou mais brasileiro porque não estou no meu país. Não, não é nada disso. A questão da nacionalidade, ela é construída mentalmente, ela é construída na mentalidade coletiva. Então, toda vez que a gente fala de nacionalidade, a gente entende a ideia de nacionalidade como uma construção social. Ela não faz parte da essência do indivíduo. Ela é uma construção social. E aí, isso faz a gente começar a entender sobre a ideia de xenofobia. Por que faz a gente começar a entender da ideia de xenofobia? Pelo simples fato de que, geralmente, a gente coloca a ideia de que, por exemplo, a tal nação ela é menos desenvolvida que a gente, porque ela tem algum traço dessa maneira. Então, a gente não vai aceitar a cultura deles dessa forma no nosso país. Então, por exemplo, hoje a gente está começando a ver muita xenofobia com o chinês. E aí, muito relacionado a essa ideia da Covid-19. Mas o chinês fala isso, o chinês faz isso, isso, isso. E aí já tinha uma questão muito forte aqui no Brasil, né, pelo menos no Rio, não sei o restante do país, de ficar fazendo piadinhas de mau gosto com o chinês. Aquela pastelaria do chinês, né, o flango, né, eles usam o termo flango para se referir ao pastel, né, que tem ali de cachorro. Sempre relacionam isso. Né? Querendo ou não, por mais que a gente possa não imaginar ou perceber ou achar que é uma brincadeirinha que não tem nada demais, essa é uma brincadeira que ela é relacionada à xenofobia. Ela está relacionada à xenofobia. Por quê? Dentro da nacionalidade do chinês, né, existe uma construção social, existe uma cultura envolvida nessa questão como um todo. E aí, eles não são menos ou mais desenvolvidos que a gente por conta da questão cultural, porque aquilo que a gente coloca é uma construção social. Então, a gente tem que começar a entender que as diferenças existentes entre as nações não são diferenças baseadas em essência, de que um é melhor do que o outro, de que um nasceu melhor ou de que o outro nasceu pior. Não, é uma construção social. Se o cara se comporta de determinada maneira, é porque isso faz parte da construção social da nação na qual ele faz parte. Então, a gente precisa começar a entender isso. E um outro ponto que a gente precisa entender também é que toda vez que a gente fala de nação, a gente geralmente imagina que nação tem que ter obrigatoriamente um Estado. A gente acha que uma nação
ela tem que estar ocupando um estado que é seu de direito. Só que, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que existem algumas nações que não estão organizadas em uma sociedade do ponto de vista jurídico. Então, a gente, por exemplo, a gente fala que a nação brasileira tem um território, ele tem um estado para chamar de seu. Porém, algumas nações não têm alguns territórios, não têm algum estado para chamar de seu. Então, toda vez que a gente fala de nação, a gente tem que pensar a nação como algo imaginado, uma construção social e que necessariamente não tem que ter um Estado para existir esta nação. Por que não tem que ter um Estado necessariamente? Porque eu vou falar rapidinho o que seria a ideia de Estado. Exato. Tem nações que estão em vários territórios. Né? Isso é os ciganos. Existe a nação cigana. Quando a gente fala de cigano, a gente pode chamar cigano de uma nação. E o cigano, né, a nação cigana, não busca a formação de um Estado cigano. Não tem essa ideia de formação de um Estado cigano. Deixou de ser nação por isso? Não. Então, justamente, a gente tem que entender como a ideia de um sentimento de pertencimento a um determinado grupo social. Então, eu sei que eu pertenço à nação brasileira. Eu sei que eu pertenço à nação cigana. Então, por mais que eu esteja em qualquer lugar do mundo, eu tenho um sentimento que vai me aproximar de um determinado grupo da sociedade global, que é a nação brasileira. Tá? Então, basicamente isso. E aí, além do conceito de nação, a gente começa a pensar na ideia do conceito de Estado. Como assim no conceito de Estado, efetivamente? Toda vez que a gente vai falar de Estado, a gente sempre vai falar de um conjunto, tá? De um grupo de indivíduos ligados por vínculos jurídicos e voluntários com o objetivo de alcançar interesses em comum, o bem-estar social, que eu coloquei ali. Então, toda vez que a gente falar de Estado, a gente tem que lembrar dessa ideia de um grupo de indivíduos que são ligados por vínculos jurídicos. Quando a gente coloca ali vínculos jurídicos, a gente está falando de uma constituição de leis. Então, o Estado, ele junta pessoas que estão ligadas através de leis, que é a Constituição. Esse Estado, ele sempre vai ter a soberania e um território delimitado. Então, por exemplo, existe o território brasileiro, o território do Brasil. Quem controla esse território que é delimitado através das fronteiras é o Estado. Ele tem como objetivo organizar a vida em sociedade ali, através das leis. E aí é que está o grande ponto. Dentro de um Estado, existe só uma nação? Existe sempre um Estado para uma nação apenas? Não. Olha o que eu estou querendo colocar, que pode se tornar um pouquinho confuso. Nação, a ideia de nação, não precisa necessariamente ter um Estado para existir, e dentro do Estado não tem que ter obrigatoriamente apenas uma nação. Porque o conceito de Estado está aqui, ó, constituindo um grupo de indivíduos ligados por vínculos jurídicos e voluntários. Então, dentro do Estado não exige que tenha um grupo que tenha os mesmos laços históricos. Não. Eu pego um exemplo clássico e claro aqui para a gente. O Reino Unido. O Reino Unido é um Estado. Sendo que esse Estado tem 4 nações dentro dele. Aí a gente vai ver lá, né, os ingleses, a gente vai ver lá também os irlandeses, a gente vai ver os galeses. Ou seja, existem 4 nações. E dentro do mesmo Estado, eles conseguem se organizar, eles conseguem se desenvolver. Então, o que a gente está observando? Que, por mais que sejam nações diferentes,
todas estão unidas através dos vínculos jurídicos. E todos se comportam da mesma maneira, porque seguem a mesma regra. Então, a ideia do Estado tem sempre como objetivo vincular e organizar uma vida através de um mesmo grupo, né, que a gente vai chamar como povo, ou seja, vou pegar exemplo aqui do Reino Unido. Quando a gente fala de Reino Unido, a gente fala do Reino Unido e fala da Grã-Bretanha. Então, a gente geralmente associa como povo britânico, porque é aquela parte da sociedade que tem direitos políticos ali. Sendo que, dentro do povo britânico, existem diversas nações. A nação inglesa, a nação galesa e por aí vai. Ou seja, está dando para observar como existem as diferenças? Então, existe um Estado. Dentro desse Estado, está reunindo diversos indivíduos através da lei, sendo que o povo desse Estado é o povo britânico. E dentro do povo britânico existem várias nações. Então, gente, esse conceito é um pouquinho confuso. Eles podem confundir a nossa cabeça. Então, quando vocês forem estudar, vocês têm que tentar lembrar um pouquinho desses aspectos que eu estou colocando a vocês. Tá? E aí, eu falei sobre povo, falei sobre nação, falei sobre Estado. Dentro de todos esses conceitos, eu falei que havia nações que não estavam inseridas em algum Estado. Havia nações que não têm Estado, porque isso é perfeitamente possível de acontecer. São os casos que eu coloquei aqui dos curdos, dos palestinos, dos bascos, dos chechenos, dos ciganos, dos tibetanos. A gente não vai ter muito tempo para falar cada um, mas vocês que já têm acesso à apostila, vocês podem olhar que a apostila de vocês está trabalhando com isso. Então, na apostila vai falando um pouquinho sobre cada um. Né? De que, por exemplo, existem os palestinos. Os palestinos, e até um certo momento da história, eles tinham um Estado para chamar de seu. Um Estado onde eles criaram leis que vinculavam eles, que era a Palestina. Sendo que a Palestina acabou sumindo após o ano de 1948, quando começou a surgir Israel. E hoje, no território que é a Palestina, que era a Palestina, tem lá o Estado de Israel. Então, os palestinos é uma nação, tem a nação palestina, que tem laços históricos, tem vínculo em comum, porém, eles não têm um Estado. Assim acontece com os curdos, assim acontece com os bascos, com os chechenos e por aí vai. Deu para entender mais ou menos o que a gente falou aqui hoje, gente? Está faltando 1 minutinho e 50, né, para a gente encerrar. Deu mais ou menos para entender o que a gente trabalhou? Ficou alguma dúvida ou não? Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Então, beleza. E aí, gente, olha só, um pouquinho confuso, tá? Eu vou aconselhar que vocês estudem, tá? Deem uma olhada isso de novo na apostila, e aí a gente vai ver, vai trabalhar com isso também na semana que vem, para ver se vai pintar alguma dúvida de vocês, porque é um pouquinho complicado, um pouquinho confuso da gente entender, tá? Então, por hoje, a gente fala isso. Eu vou até nos próximos 30 minutos, aconselho que vocês peguem a apostila, né? Leiam essa apostila, né? Vejam o que há de dúvidas. Qualquer coisa, eu vou estar aqui disponível, tá? Eu vou até fechar a sala, mas eu vou reabrir, eu vou estar disponível nos 30 minutos para vocês lerem e virem tirar possíveis dúvidas em relação a isso comigo. Tudo bem, gente? Então, até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Estarei disponível aqui nos próximos 30 minutos para quem quiser, tá bom? Vou botar tudo já já no Escola Web e aí a gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo, gente. E estarei aqui para quem quiser mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Vou fechar aqui a sala